Hoje o papo é sobre Zumba e eu vou conversar com a Mayara Castellini, ela que é instrutora licenciada. Cara, eu fiquei encantado, a Josi, minha esposa, está praticando junto com a minha filha, a Alana, e aí eu convidei a Mai para justamente falar dessa paixão da vida dela e do impacto que isso causa na vida das pessoas. Seja bem-vinda ao Valor Entrevista. Muito obrigada pelo convite, é muito especial estar aqui, poder falar sobre a Zumba, que é uma paixão na minha vida, que é uma transformação. Eu sempre digo que existem duas Mayaras, uma Mayara antes da Zumba e uma Mayara depois da Zumba. E é isso que eu quero contar para vocês hoje. Olha só, pessoal, eu vou aproveitar já e divulgar o Instagram. Mai Castellini, tem 3.000 pessoas seguindo ela, Leonina Raiz, instrutora de Zumba. Dança comigo? Ela pergunta aqui na bio dela, bailarina. É Bandalinos, é isso? Isso, eu sou bailarina nas festas alemãs. Oktoberfest, Show. Festa Pomerana. Show! Vivendo cada dia como se fosse o último. E eu quero saber de uma coisa. Eu sei que a Zumba foi uma virada de chave na sua vida. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, assim, para quem talvez não me conhece ainda, né? Eu fui mãe bem novinha, com 18 anos. Então, assim, tive aquele processo que toda mulher tem de engordar, de se dedicar à família, à filha, né, que requer muito da gente. E chegou um certo tempo, assim, que eu precisava fazer alguma coisa pela minha vida, que eu estava com 23 anos e totalmente sedentária. Então, a minha madrinha disse, ó, tem uma tal de Zumba. Não fazia ideia do que era, tá? Só que ela disse pra mim, é com músicas latinas. Gente, eu sou apaixonada por novela mexicana, tá? Marimar, Maria do Bairro, amo de paixão. Então, assim, quando música latina eu já pensei, meu Deus, deve ser bom. Fizemos uma aula e eu me apaixonei. Então, fui aluna por 2 anos, até que um dia, infelizmente, a minha instrutora, na época, que hoje é uma das minhas melhores amigas, a Dani Campos, ela teve que voltar para a cidade dela, que tinha muito translado, e acabou que a gente ficou sem professora. Então, o que nós vamos fazer? O grupo, né, aquele desespero, aquele chororô todo, até que um dia uma tia disse pra mim, mas tu gosta tanto, se é tão importante pra ti, por que tu não procura, por que tu não investe? E foi realmente o que eu fiz. Fiz o treinamento da Zumba em Florianópolis, que se chama Básico 1, com a Zésley Dazardo, que é natural de Floripa, né? Me especializei e comecei a dar aulas lá no Engenho do Nono, que talvez muitos de vocês conhecem, né? Alguns anos atrás, quando o Engenho tinha uma estrutura diferente do que é hoje. Então a gente começou com as aulas lá. E depois a gente montou a turma no ano seguinte, eu fiz o curso em 31 de outubro. E em fevereiro eu já comecei com a turma na Virgem de Nazaré, que hoje é uma das minhas principais turmas. Que bacana, sempre foi apaixonada por dança? Eu sempre gostei muito. A minha avó, né, para quem conhece a Doroteia Castellini, ela fazia festas aqui no Alto Gasparinho, que reuniam basicamente o bairro inteiro, né? Então, assim, era música e comida, e a minha avó amava dançar, os meus tios amavam dançar, então acredito que isso esteja um pouco no meu sangue. Sim. E é uma paixão mesmo, a gente poder dançar e se expressar através do nosso corpo e de presente ter uma qualidade de vida muito melhor. Com certeza, essa é a nossa próxima pergunta. A Zumba é capaz mesmo de acelerar o metabolismo e também de ocasionar o emagrecimento? Sim, com certeza, eu sou prova vivíssima disso, né? Eu sempre gosto de falar, porque eu não tô pegando fotos da internet, né? Eu sempre gosto de mostrar o meu antes e depois. Claro que é um processo a longo prazo, né? Vamos deixar bem claro, não existe milagre, existe dedicação, trabalho e consistência, né? Tem que ser tudo isso junto. Então, assim, ao longo de 1 ano eu emagreci 12 quilos, isso ainda sendo aluna, tá? Como uma aluna, fazendo 2 aulas por semana, que se a gente analisar, acho que toda mulher consegue tirar, vamos por 1h30 para ela. Exatamente. Para estar fazendo uma atividade física prazerosa. Se não tirar para ela, vai tirar para uma doença. Qual é a diferença? Exatamente, bem isso mesmo. Porque ela tem tempo para todo mundo, né? Ela tem tempo para o trabalho, para a família, para ali cuidar da casa. Mas e para ela? Quando que ela tem esse tempo? Esse era um dos questionamentos que eu fazia para a Josi. Sempre trabalhando demais, acordando cedo, trabalhando até tarde. E aí? E você? E você? E ela sempre
jogava esse pra frente. Esse você, né? Depois sabe? Eu vejo, depois né? Eu vejo e tal, até que esse ano ela não, vou dar um ponto final nisso e ela tá adorando as aulas. Sim, exatamente. Ela começou recentemente com a gente, mas assim, da primeira aula, eu sempre digo assim, a primeira aula é um pouquinho desafiadora, porque são músicas que nós brasileiros não somos acostumados a ouvir, muito Sim. menos a dançar. Sim. Então, assim, a primeira aula é desafiadora, mas na segunda já começa a se familiarizar. Na terceira, na quarta, aí vai pegando gosto e aí tudo funciona melhor. Exatamente. Ô Mai, a Zumba é uma marca, né? Isso eu Sim. não sabia, uma curiosidade, é uma pergunta Sim. que eu não sabia. Tem dono, cara? Sim, a Zumba é uma empresa sediada em Miami. Um dos criadores é o Beto Pérez, que criou a Zumba sem querer, né? Porque em 1986 ele dava aulas de aeróbico. Quem lembra das faixinhas no cabelo, os colãs por cima das legs, né? Era uma febre, né? Aula de aeróbico naquela época. E um dia ele esqueceu a fita cassete, que na época se usava, né? E teve que usar a dele, que ele ouvia no carro. Como ele é um colombiano, ele dava as aulas em Cali, né? Na Colômbia. Ele teve que usar as músicas que passavam na rádio. Passava salsa, cúmbia, merengue, reggaeton. E trouxe para essa aula de aeróbico. E começou a misturar os passos da dança, da salsa, da cúmbia, do merengue, junto com os exercícios do aeróbico. Uhum. Então foi uma febre. As pessoas, nossa, eu amei essa aula, vamos fazer de novo? E começaram a se criar filas para fazer essa aula de aeróbico. Então, em 2001, ele, né, com mais 2 sócios, que são 3 Albertos, né, por coincidência, criaram a Zumba com sede em Miami. Uhum. Então, assim, hoje, para você fazer uma aula 100% Zumba, precisa ser com um instrutor licenciado de Zumba. Então, se você entrar lá no site da Zumba, www.zumba.com, colocar a cidade de qualquer lugar do mundo, coloca a cidade e vai aparecer os instrutores licenciados. Sim. E você paga uma taxa para isso? Sim, a gente paga uma mensalidade, né? Show. De $30, só que a Zumba, ela te dá um suporte. Claro. A gente não paga só para usar a marca, Sim. né? A gente recebe um programa que se chama o Zin e a cada 60 dias a gente recebe materiais, coreografias prontas e músicas. Por aplicativo? Por aplicativo. Pode ser acessado no celular, no notebook. Que show, cara. Que show. Que negócio, né, Alberto? É Alberto o nome dele? Isso. Mais conhecido como Beto Pérez. Que negócio, hein, Beto? Sim, é um negócio hoje milionário. E hoje vai. Quantas pessoas no mundo praticam, meu Deus? Mais de 15 milhões de pessoas. Olha só, cara. Mais de 186 países. Sensacional. E tem uma coisa que eu quero já aproveitar e perguntar da Mai, que é o seguinte. Quanto tempo de Zumba por dia para emagrecer? Ou tem um time assim para começar a ver o resultado? Então, assim, ó. A duração da aula é de 45 minutos a 1 hora. Uhum. Nesse período, numa intensidade boa de uma aluna já praticante, ela pode perder de 600 a 1.000 calorias em uma aula. Uhum. Então, assim, claro, quanto tempo que ela vai emagrecer é muito particular, né? Depende da alimentação, do metabolismo da pessoa, do né? São vários fatores que tá influenciado. Como vive. Exatamente. Então, assim, só que ela tem um alto gasto calórico. Sim. E além de, assim, da caloria, para mim hoje a caloria é um detalhe. Eu gosto de ver o como a Zumba transforma a vida das pessoas. Sim. O como elas se permitem viver uma nova fase na vida delas. Porque a mulher hoje é casa, trabalho, filho, e ela fica nesse ciclo vicioso. Então, assim, ela se permitir viver novas experiências. E isso vai ao encontro dos benefícios que nós vamos falar no nosso segundo bloco. Tá gostando do nosso papo? A gente está conversando com a Mayara Castellini, ela que eu gostei dessa palavra, a frase, né? Instrutora licenciada de Zumba. De Zumba, aqui na nossa querida cidade de Gaspar. Se você ainda não segue ela no Instagram, vou passar aqui novamente, ó. Mai Castellini, são 3.000 pessoas seguindo. Também criadora de conteúdo digital. Sim. E bailarina, instrutora de Zumba. Enfim, procura aí o Instagram dela, já começa a seguir e, claro, se matricule. Depois a gente vai dar ali os caminhos para você que está assistindo a nossa entrevista também fazer parte desse universo sensacional e incrível da Zumba. Vamos para o segundo bloco? Vamos.
Vamos lá? Para você que está aí, muito obrigado pela audiência. Não saia daí, já voltamos. Direto do estúdio do Valor Entrevista, aqui na cidade de Gaspar, no bairro Gasparinho. Somos vizinhos, né? Exatamente. Lá é Gasparinho, Alto Gasparinho. Eu moro no Alto Gasparinho. No Alto Gasparinho. Mas as aulas acontecem aqui no seu bairro, aqui, no Gasparinho. No Gasparinho. Pessoal, a gente está conversando com a Mayara Castellini, ela que é instrutora licenciada de Zumba. Isso e mesmo. Tem um monte de coisa boa para a gente falar para vocês agora no nosso segundo bloco. E já vamos começar perguntando como são as aulas, né, cara? Porque deve ser encantador, né? Sim, as aulas elas são em clima de festa, porque a Zumba é uma celebração. Sim. É para ser uma aula divertida, dinâmica e prazerosa. Então, assim, a gente tem uma luz um pouquinho mais baixa, sempre tem uns globinhos, assim, para dar um clima de festa mesmo e uma música um pouquinho alta, assim, né? Sim. Estilo balada, assim. Isso, exatamente. Mais ou menos para deixar também as alunas mais confortáveis, né? Sim. Porque muita claridade às vezes deixa elas um pouquinho tímidas. Sim. Então a gente deixa o ambiente mais aconchegante para que elas possam realmente aproveitar a aula em si. Sim. O que esperar da aula? Como é que é? Ai, é mágica. É difícil explicar. Eu sempre digo assim, claro, a gente, né, vai dar o melhor aqui para explicar. Mas a pessoa precisa sentir, assim, sentir o coração pulsando e vibrando, né? Todas na mesma energia, assim. Então, assim, na aula a gente basicamente compartilha energia. Então, assim, é uma troca de energias. Eu estou lá para elas e elas estão lá para mim. Sim. Então, assim, é o nosso momento. Então, a aula, ela dura, né, como a gente já havia falado anteriormente, né, de 45 minutos a 1 hora, e a gente utiliza, né, os principais ritmos latinos. Salsa, show, cúmbia, merengue e reggaeton. Então, legal, que são os mais conhecidos aqui pra gente no Brasil é o reggaeton, tá, né, que vamos por Anitta, né, J Balvin, sim, que são quem a galera conhece por aqui. Mas assim, a salsa é um ritmo que pra mim é muito apaixonante. Ela tem muito sentimento, muita entrega. A cúmbia é um ritmo colombiano, né? Então assim, ele traz passos da época que o pessoal trabalhava. Então a gente faz o machete, que é como se fosse eles cortando na lavoura. Entendi. Então assim, tem uma história toda por trás. É muito especial, assim, porque a Zumba traz. Cara. Isso, exatamente. Que massa. Então assim, a gente pode usar outros ritmos também, desde que a gente permaneça 70% nessa base. Por quê? Sim. Porque é mais fácil para as alunas memorizarem esses passos. Então, assim, se tu na aula coloca com frequência salsa, cúmbia, merengue, reggaeton, salsa, cúmbia, merengue, reggaeton, elas vão se familiarizando com os passos, sim, e gravando. Porque o que acontece? As músicas a gente sempre troca, sempre vem música nova, porém o passo básico sempre vai ser o mesmo. Passo de salsa lateral sempre vai ser passo de salsa lateral. Então ele não vai mudar, o que vai mudar é a música. Entendi. E assim, como que a aluna vai saber o que ela vai fazer ou para onde ela vai? Na aula de Zumba eu não falo, eu peço a interação delas, mas eu uso sinalizações com as mãos. Por exemplo, 2, sim, gira. Então, assim, no começo, elas começam a fazer comigo os números. Mas quando o cérebro começa a dar o comando, é 2 para a direita, 2 para a esquerda, então elas já sabem. É hábito. Isso, exatamente. Elas já sabem a direção e o que eu vou fazer. Porque se eu abro assim hoje, elas já sabem que é salsa lateral. Então elas já vão meter com força e com vontade aquele passo, porque elas já sabem. Entendi. Então, assim, a gente tem uma metodologia a seguir, como a gente faz parte da rede de negócios da Zumba, né? A gente segue a metodologia deles e ela super funciona. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta, que é uma curiosidade. Dá para perder barriga com a Zumba? Olha, a Zumba trabalha o corpo inteiro. Quando eu digo corpo inteiro, é tudo. Cabeça até os pés, porque a gente movimenta o corpo inteiro. Então, sim, é possível ter um emagrecimento total. Não uma definição, né? Sim. Mas emagrecimento total, sim.
Sim, show de bola. E para quem está assistindo a gente agora e está a fim de praticar, ter uma aula experimental, você coloca isso à disposição também? Sim, o que é muito bacana. A gente tem uma aula experimental que é gratuita. A pessoa pode estar vindo para conhecer e fazer a aula. Sim. E tudo bem, se ela não gostar, ela não vai ter nenhum custo, né? Uhum. Mas ela também pode fazer e se apaixonar. Exatamente. E falando da paixão, quais são os benefícios, cara, da Zumba? Porque então, os benefícios só da maneira muito... que ela fala, a gente já fica a fim de botar a música e já sair para dançar. Os benefícios são muitos, né? Acelera o metabolismo, ajuda no equilíbrio, emagrecimento. A Zumba já salvou milhares de pessoas da depressão, que eu acho um ponto assim, ó, super importante, que às vezes a pessoa está em casa, desanimada, sem perspectiva de vida, e ela acaba conhecendo a Zumba e todo esse grupo de pessoas que está envolvido, porque a gente se torna amigos, né? Não é só aluna e professor, né? A gente se torna amigo, então a gente conversa, a gente troca experiências, é muito gratificante isso. Imagino. Mai, vamos deixar uma mensagem aos teus alunos, às tuas alunas, às pessoas que estão procurando o teu serviço. Deixa uma mensagem aí para a galera que está assistindo. Vamos lá. Então, assim, ó, gente, hoje a Mayara é o que ela é devido às pessoas que acreditaram em mim, devido às minhas alunas, às pessoas que me dão a oportunidade de estar vindo aqui falar e compartilhar isso com vocês. Então, assim, eu sou eternamente grata por tudo que eu passei, por tudo que eu vivi, por tudo que eu sou hoje. Então, assim, hoje uma das minhas metas de vida é transformar a vida de vocês através da dança, assim como ela transformou a minha. Então eu quero trazer isso para vocês. Então convido vocês a virem fazer uma aula experimental gratuita. A turma aqui no Gasparinho é terças e quintas, às 19 horas, no Salão da Comunidade Virgem de Nazaré, que fica bem pertinho do CDI Fátima Regina e da Escola Ferandino Dagnoni, para quem não conhece. Exatamente. Pessoal, a gente conversou com a Mai, ela que é instrutora licenciada de Zumba. Isso mesmo. O melhor programa de dança do mundo. Exatamente. Se vocês tiverem a oportunidade hoje de conhecê-la, deixa um like, faz um comentário. Mai, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço a oportunidade, né? Foi um prazer te conhecer pessoalmente, conversar com você, mandar um abraço pro Rafael, meu amigo. Na próxima ele vem junto, né? Senti tua falta aqui. Fica com Deus, obrigado, sucesso para você. Eu que agradeço, para todos nós. E para você que está aí do outro lado, deixa um like, faz um comentário e voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas. Tchau, gente. Tchau. Valor em Entrevista. Valor em Entrevista.